Olá, sou Natália Cristina do canal Pedagogando, acadêmica do curso de Pedagogia da Estácio do Amazonas, e hoje vou falar sobre as dificuldades de aprendizagem, os DIS, disgrafia, dislalia e descalculia. Disgrafia é um distúrbio da escrita onde a criança apresenta dificuldades em escrever as letras e números. Na aprendizagem, podemos destacar dois tipos de disgrafia, a disgrafia motora e a disgrafia perceptiva. Na disgrafia motora, a criança ao executar a escrita encontra dificuldade no traçado da coordenação motora fina, mesmo dominando a leitura e a fala. Na disgrafia perceptiva, a dificuldade acontece na associação do símbolo e a grafia que representa o som das palavras e frases. Características da disgrafia: lentidão na escrita, letra ilegível, escrita desorganizada, traços irregulares, que sejam muito fortes que chegam a marcar o papel ou muito leves, desorganização geral na folha por não possuir orientação espacial, desorganização do texto por não observa as margens parando muito antes ou ultrapassando. Quando este último acontece, tende a amontoar letras na borda da folha. O que pode ser feito para desenvolver a habilidade do aluno é estabelecer as metodologias que melhor se adequam ao caso da criança. Exercícios grafomotores que são ideais para que ele possa trabalhar a coordenação motora e o domínio das mãos ao movimentar um lápis sobre o papel. Os exercícios podem conter desenhos pontilhados que incentivarão a criança a desenvolver a habilidade e outras atividades que liguem um ponto a outro. A caligrafia, podendo ter a habilidade da escrita desempenhada para que ele tenha maior domínio na escrita. Posição a escrever, que é a maneira a qual a criança segura o lápis, é determinante e causa dor e fadiga nas mãos. Nesse caso, ele precisa ser orientado à forma mais adequada para desenvolver a escrita sem prejudicar seus membros. E o uso do pincel, que é ideal na fase inicial de treinamento, principalmente para que a criança consiga trabalhar a pressão que é exercida sobre a folha de papel. A dislalia é um transtorno na linguagem oral. Os tipos de dislalias podem ser funcional, que é a mais comum e que se caracteriza pela maneira incorreta de articular o fonema, sem que haja qualquer comprometimento motor ou muscular. A orgânica, que é quando a criança tem dificuldade para articular o fonema devido a algum problema motor ou muscular. E a audiogênia, que está relacionada com as dificuldades auditivas. Quando a criança apresenta problemas de articulação dos fonemas, ela pode transferir os erros da linguagem oral para a escrita, quando entra na escola. Algumas causas que provocam esse transtorno podem ser da história de infecção congênita na família, o uso de drogas pela mãe, a falta de oxigênio no cérebro na hora do parto, meningite, imitação dos erros ou capacetes de pessoas próximas, alterações emocionais, síndromes como a de Down, de Williams e a distrofia muscular progressiva de Duchenne, hidrocefalia, psicopatias, ambiente familiar inadequado, paralisia cerebral, deficiência auditiva ou herança genética. O tratamento ocorre a partir dos 4 anos de idade. Quando há suspeita de dislalia, a criança deve ser encaminhada ao otorrinolaringologista, fonoaudiólogo ou psicopedagogo. Precaução: o ideal seria que qualquer criança, antes de ser iniciada no trabalho de alfabetização, realizasse exames oftalmológicos e audiológicos para detectar possíveis alterações que viessem a interferir na aprendizagem. No caso de criança em fase de alfabetização que apresentem problemas de dicção, os professores devem se esforçar para pronunciar muito bem cada palavra a fim de que cada fonema seja claramente percebido. É recomendável que a criança faça exercícios diários na frente do espelho, na hora de escovar os dentes. Com um gravador, pode gravar as palavras ou frases escolhidas para ouvir sua própria dicção. Assim vai perceber melhor quais as palavras que precisam de mais clareza. A descalculia é um problema causado por má formação neurológica que se manifesta como uma dificuldade na aprendizagem dos números. Essa dificuldade de aprendizagem não é causada por deficiência mental, mas escolarização, déficits visuais ou auditivos, e não tem nenhuma ligação com níveis de QI e inteligência. Crianças portadoras de descalculia são incapazes de identificar sinais matemáticos, montar operações, classificar números, entender princípios de medida, seguir sequências, compreender conceitos matemáticos, relacionar o valor de moedas, entre outros. São classificados 6 tipos de descalculia: descalculia léxica, dificuldade na leitura de símbolos matemáticos; descalculia verbal, dificuldades em nomear quantidades matemáticas, números, termos e símbolos; descalculia gráfica, dificuldade na escrita de símbolos matemáticos; descalculia operacional, dificuldade na execução de operações e cálculos numéricos; descalculia prognóstica, dificuldade na enumeração, manipulação e comparação de objetos reais ou em imagens; descalculia diagnóstica, dificuldade nas operações mentais e no entendimento de conceitos matemáticos.
Para que o professor consiga detectar a descalculia em seu aluno, é imprescindível que ele esteja atento à trajetória da aprendizagem desse aluno, principalmente quando ele apresenta símbolos matemáticos mal formados, demonstra incapacidade de operação com quantidades numéricas, não reconhece os sinais das operações, apresenta dificuldades na leitura de números e não conseguir localizar espacialmente as operações de multiplicação e divisão. Caso o transtorno não seja reconhecido a tempo, pode comprometer o desenvolvimento escolar da criança, que, com medo de enfrentar novas experiências de aprendizagem, adota comportamentos inadequados, tornando-se agressiva, apática ou desinteressada. O psicopedagogo é o profissional indicado no tratamento da descalculia, que é feito em parceria com a escola onde a criança estuda. Geralmente, os professores desenvolvem atividades específicas com esse aluno, sem isolá-lo do restante da